Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vamos fazer a apresentação da divulgação científica e o tema que a gente escolheu foi o vírus. Vamos falar um pouco sobre a descoberta dos vírus. Martinus Willem Beijerinck foi um microbiologista e botânico holandês que fundou a disciplina de virologia com a descoberta de vírus. Ele nasceu em 16 de março de 1851. Beijerinck foi o primeiro a reconhecer que os vírus são entidades reprodutivas diferentes de outros organismos. Ele também descobriu novos tipos de bactérias do solo e descreveu a fixação biológica de nitrogênio, que é a conversão de gás nitrogênio em amônio, em uma forma utilizável pelas plantas, né? O Beijerinck ele abraçou algumas disputas e às vezes mostrou pouco respeito pelo trabalho dos outros. Em uma ocasião, ele recusou uma visita ao laboratório do bacteriologista alemão Robert Koch, pensando que tinha pouco a aprender com ele, né? E talvez por essas razões, além de seu desgosto pela bacteriologia médica e seu enfoque nos micro-organismos do solo e das plantas, seu trabalho não foi tão amplamente celebrado como o de Koch e do químico e biologista francês Louis Pasteur. Vamos falar um pouco sobre o que são os vírus. Os vírus são organismos pequenos e simples, responsáveis por algumas doenças. Eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios por precisarem estar dentro de uma célula para se reproduzir e sobreviver. Como não possuem metabolismo fora de uma célula, muitos autores não acreditam que eles sejam considerados seres vivos. Por outro lado, alguns acreditam que por terem a capacidade de reprodução e variabilidade genética, eles poderiam ser considerados sim seres vivos. As formas de transmissão desses vírus. Eles podem ser transmitidos em formas de vetores, que é a transmissão de pessoa para pessoa, em forma de saliva, tosse, espirro e outros, que fica no ar também, né? E a transmissão por corrente sanguínea é a transmissão em forma de picadas de mosquitos, seringas não esterilizadas, transfusão de sangue e o ato sexual. E o toque também, que é uma forma de transmissão através de objetos contaminados e também do toque, como abraçar e cumprimentar. A história dos vírus no mundo. No decorrer dos anos no mundo em que vivemos, houve tragédias causadas por doenças virais, nas quais devastaram populações e trouxeram diversos problemas em seu enfrentamento, tais como a varíola, que esteve na humanidade por mais de 3.000 anos, a gripe espanhola, que foi uma pandemia em 1918, matando entre 40 e 50 milhões de pessoas. A gripe suína, que é H1N1, é a primeira pandemia do século XXI, matando cerca de 16 mil pessoas no mundo todo. E o atual coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Ele iniciou uma pandemia no ano de 2020, já totalizando 1.947.499 mortes no mundo todo. E a sua vacina emergencial ainda está sendo aprovada no Brasil. Aqui temos os tópicos dos assuntos que a gente vai falar sobre o vírus. Suas características, né, a apresentação das principais características e funcionalidade, os exemplos de vírus, a demonstração de 2 tipos de vírus presentes na humanidade, e a prevenção contra doenças, e onde será abordada as formas de prevenção contra os vírus e as suas doenças. Bom, eu vou falar sobre as características dos vírus. Principais características. Os vírus são bastante pequenos e não podem ser vistos nem mesmo no microscópio óptico. Além disso, eles não possuem células, não são considerados por muitos pesquisadores como seres vivos. Eles não possuem ribossomos ou outras estruturas capazes de produzir suas próprias proteínas. Eles são formados por cápsulas proteicas que envolvem um ácido nucleico, que pode ser um RNA ou DNA. Os vírus podem ser encontrados em todos os locais e infectar qualquer tipo de célula. As doenças causadas por eles são chamadas de viroses. Eles se multiplicam no interior das células infectadas graças à inserção de seu material genético, que passa a comandar o metabolismo da célula hospedeira,
Cada vírus possui um mecanismo diferente de multiplicação. É a estrutura deles. Comparada com qualquer organismo com células, a estrutura de um vírus é muito simples. Pode dizer que os vírus são partículas compostas de material genético envoltas por uma camada de proteína. Em alguns casos, um envelope membranoso também foi observado ao redor da cápsula da proteína. Aqui são os sintomas gerais das doenças virais, que é o cansaço, febre alta, tosse seca e dificuldade de respirar. Cansaço. O corpo se sente completamente cansado e sem energia. Febre alta. A temperatura corporal pode ultrapassar 37,3 graus Celsius. Tosse seca. Tosse constante sem expelir qualquer muco. Dificuldade de respirar. Respirar pode ficar mais difícil. Aqui é o que fazer se tiver sintomas. Passo 1. Você tem sintomas ou esteve em uma área infectada? Passo 2. Está sentindo algum tipo de sintoma ou desconforto? Passo 3. Se dirija a um consultório ou pronto-socorro para buscar apoio médico. Passo 4. Espere pelo resultado dos exames e tome todas as precauções. E passo 5. Se encontrar com as doenças, siga as instruções fornecidas pelo médico e não deixe de seguir as recomendações para enfrentamento do vírus. Bom, agora eu vou dar alguns exemplos de vírus e falar sobre uma das maiores pandemias que já ocorreu. Existem vários tipos de vírus, a maioria deles causam grandes problemas para a sociedade. A pior pandemia ocorrida até o momento foi a de peste negra, um vírus altamente contagioso que fez de vítima mais de 100 milhões de pessoas. Hoje, uma grande parte das doenças virais contam com uma vacina que ajuda a controlar os casos de tal doença, fazendo com que ela se espalhe com menos facilidade. No momento atual, estamos enfrentando uma pandemia do coronavírus, trazendo à tona mais de 1 milhão de mortos em todo o mundo. A população e os cientistas esperam que as vacinas já realizadas possam ser eficazes no combate a esse novo vírus que surgiu em meados de 2019. Aqui a gente tem uma tabela sobre a taxa de mortalidade do coronavírus. Como a gente pode ver, em pessoas com idade de 0 a 10 anos, a taxa de mortalidade é quase nula. Já em pessoas que têm mais de 80 anos, a taxa de mortalidade chega a ser 100%, ou seja, é muito difícil pessoas com idade já avançada sobreviverem a esse vírus. Agora, os casos de mortalidade. No Brasil, a gente conta com mais de 8 milhões de casos do Covid e a taxa de mortalidade de 3,5%. Ou seja, a cada 100 pessoas, 35 acabam morrendo por esse vírus. Agora a gente vai falar um pouco sobre os países e seus casos de mortes, né? Na China, a gente tem 87 mil casos confirmados do Covid e 4 mil mortes. Na Itália, a gente tem 2.303 casos confirmados e 79 mil mortes. No Irã, a gente tem 1.299 casos confirmados e 56 mil mortes. Na Coreia do Sul, a gente tem 70 mil casos confirmados e 1.185 mortes, né? Na Espanha, a gente tem 2.050 casos confirmados e 51 mil mortes. A imunização contra o Covid-19. O Reino Unido foi o primeiro país ocidental a começar a imunização com as vacinas Pfizer-BioNTech ou da Oxford AstraZeneca, importantes no enfrentamento do Covid. Proporcionalmente, Israel lidera com a folga na imunização contra a Covid-19. Mais de 1,8 milhão de doses de vacina já foram administradas no país, que tem uma população de 8,9 milhões de habitantes. Eu vou falar sobre a prevenção contra doenças. Os primeiros passos são os hábitos de higiene e uma alimentação saudável.
são pontos importantes para evitar as doenças causadas por vírus e também por outros agentes infecciosos, protegendo-se e prevenindo a propagação de doenças. Lave as mãos com desinfetante à base de álcool ou com água e sabão. Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer outra pessoa que esteja tossindo ou espirrando. Faça o possível para não tocar seus olhos, nariz e boca. Cubra a boca e o nariz com o cotovelo dobrado, com um lenço de papel ao torcer. Procure atendimento médico se tiver dificuldade para respirar e febre alta. Siga as instruções das autoridades de saúde locais ou nacionais. Medidas de proteção para pessoas que estão nas zonas infectadas ou visita. Fique em casa se não estiver bem, mesmo que sinta sintomas leves com dores de cabeça, febre leve, coriza. Se você precisar sair, por exemplo, para comprar comida ou suprimentos, use máscara para minimizar o risco de infectar outras pessoas. Afinal, você tem que se proteger e proteger outras pessoas também. Se você tiver dificuldade para respirar ou febre alta, consulte um médico o mais rápido possível. Ligue para o seu provedor e informe-os sobre qualquer viagem recente, especialmente para países com casos relatados de doenças virais. Também vou falar um método de proteção, que é a vacina. O que é a vacina? É uma substância fabricada com micro-organismos que protege o organismo contra determinadas doenças infecciosas. Como são feitas? As vacinas são feitas com vírus e bactérias causadores de doenças. Qual que é a importância da vacina preventiva? A importância da vacina está no fato de que ela oferece proteção contra as doenças infecciosas que vitimizam a população inteira. Para usar a vacina, deve ter em mente tanto a proteção individual quanto a coletiva, pois as altas taxas de imunização da população podem levar à extinção da doença.